Prepare-se, porque agora no RC1 pode tudo. Pode ser mais, pode ser pá, pode o que você quiser. Fofocas, entretenimento, é aqui mesmo. Começa agora o Pod 1, o podcast mais animado da região. Afinal, Pod 1 está no ar com Alex Santos. Olá, tudo bem com você? Aproveitando essa data do dia 20, o Dia da Consciência Negra, nós vamos bater um papo com as professoras Joyce Nascimento e Paula Farias. Elas são professoras do Ensino Fundamental 1, de uma escola aqui de São Paulo. E claro que o projeto é desenvolvido em cima da educação antirracial. O programa está imperdível e você é o nosso convidado. Roda aí. Entrevistado do dia. Conheça nosso convidado do dia, aqui no Pod 1, o podcast mais animado da região. Bom, nós já estamos de volta aqui com o Pod 1 e agora eu quero apresentar as minhas convidadas para vocês. Bom, essa aqui é a Joyce, é natural aqui de São Paulo, ela tem 30 anos e é professora há 8, sempre defendendo e aplicando a Lei 10.639/2003, procurando fazer o seu melhor para contribuir na formação da educação antirracista, visando não esquecer a história afro-brasileira e enaltecer a beleza e o potencial negro. Do outro lado, minha amiga de muitos e muitos anos, acho que um rosto super conhecido aí que vocês vão lembrar, a Paulinha, né? A Paula Aparecida Duarte Farias. A Paula é natural de Dois Córregos, tem 32 anos, a minha idade também, não tem como disfarçar, agora a Paula já entreguei. A Paula está na área de educação desde 2007, leciona desde 2015 na rede municipal de São Paulo. Atualmente é professora da sala de leitura, desenvolve parcerias com a professora Joyce Nascimento nas realizações das ações didáticas da prática antirracista. Obrigado, Paula, pela cola. Vamos começar por quê? Pela Joyce, então? Pode ser. Joyce, conta um pouquinho de onde veio a sua vontade de ser professora e aonde vocês se encontram depois, como começou toda essa história. Bom, a vontade de ser professora veio desde sempre, porque eu já vivia nesse mundo por conta de uma tia minha. Eu sempre vivi dentro de escola, dentro de sala de aula. E aí me formei em pedagogia em 2014 e na formação final, que tem que fazer o TCC, eu conheci a Lei 10.639 e achei ela muito a minha cara. E aí fiz meu TCC sobre essa lei, me aprofundei mais. E desde então eu comecei a desenvolver esse trabalho dentro das escolas, desde a educação infantil, na educação especial e no ensino fundamental 1 também. E em 2019 entrei na escola Chico Falcone, foi quando eu conheci a professora Paula. E lá eu entrei como módulo, né, que é a professora que fica quando o outro precisa faltar e tudo mais. E ainda assim com muita vontade de trabalhar a lei, de continuar defendendo a lei. Quando eu entrava em alguma sala de aula, eu falava um pouquinho sobre educação antirracista. E em 2019 a gente veio com uma ação didática chamada Ubuntu, que significa sou porque nós somos. E aí, aos pouquinhos, eu fui explicando para as crianças o que era o Ubuntu, qual era a importância da gente trabalhar essa lenda africana, qual era a importância da gente entender, né, a empatia, a importância de se colocar no lugar do outro. E desde então a gente vem desenvolvendo várias ações didáticas com essa temática. Eu tenho uma cola aqui de alguns projetos que vocês foram desenvolvendo. Eu queria também que a Paula se apresentasse e contasse sobre o pessoal também. Bom, eu vim para São Paulo em 2011 e em 2015, após o concurso, eu ingressei na MF para Chico Falcone, desde então continuo lá, conheci a Joyce em 2019. E nós realizamos sempre as ações didáticas voltadas para a educação antirracista. E o mais importante é que nós não realizamos somente em novembro. Né? É algo que nós realizamos durante o ano. Porque a educação antirracista ela deve ser trabalhada durante o ano todo. Nós temos práticas... Acontece dos alunos terem práticas racistas dentro da escola, fora da escola. Eles sempre vêm a nós para nos contar. E nós trabalhamos isso durante o ano todo. E estando na sala de leitura, eu tenho um contato maior com a literatura, com os livros, e acabo casando com o projeto da professora Joyce. Que foi então por isso que vocês se encontraram para juntar tudo isso. Na literatura. Na literatura. Bom, eu tenho alguns projetos aqui que vocês desenvolveram, eu queria que a gente fosse descrevendo e falando sobre eles.
aprofundando também. Depois vamos falar sobre a prática, o que as crianças trazem, né? Porque eu tenho uma filosofia muito viva na minha cabeça, aquele negócio, não é o que a gente leva, mas sim o que a gente deixa, né? Então o que as crianças trazem para vocês é aquilo que realmente focou. O Ubuntu, Sim. eu sou porque nós somos. É 2019, né? Isso. Aqui, para mim, está escrito uma filosofia africana que nos traz muitos ensinamentos, entre elas a empatia e se colocar no lugar do outro. Por que esse tema em específico para começar logo esses projetos? Porque, na verdade, vocês vão entender que nós vamos falar de alguns projetos, só que tudo isso engloba um projeto só, que é a educação antirracista. E dentro deles nós temos alguns braços, né, que são os outros projetos. Sim. Vamos começar falando por esse primeiro? Vamos. Então vamos lá. Queria que você me contasse, me explicasse o porquê essa vontade e como ele foi desenvolvido, quais foram suas inspirações, foram as histórias, foram os livros, porque aí também já entra a parceria junto com a Paula, né? Sim. Bom, o Ubuntu foi um projetinho desenvolvido. A gente não escreveu porque eu não tinha uma sala de aula. Eu ficava cobrindo a falta de outros professores. E então, para ter um conteúdo diferenciado com as crianças, eu contava a história do Ubuntu. Eu tenho um livro que chama Ubuntu. E aí eu contava essa história para as crianças. E a ideia veio porque eu via muito a falta de empatia, a falta de se colocar no lugar do outro. Na própria sala de aula. Na própria sala de aula. Era um xingando o outro, sem motivo, de graça. E aí... Pessoal, sabe, desculpa, vocês dão aula no fundamental, né? Isso, qual que é a faixa etária dessas crianças? É do 1º ao 5º ano. Então é aí que a gente tem que estruturar, né? Exatamente. De 6 a 11 anos. É aí que a gente começa a A estruturar. formação do cidadão, da pessoa, né? Na base da infância, né, da criança, então... É porque é disso que a gente vai levar para o restante dos ensinos, por onde a gente for passar, né? Na verdade é a formação quase do caráter, né? Exatamente. Que vem da família, só que ele é moldado na escola junto com os profissionais, né? Uhum. E aí, por eu ver essas situações em sala de aula, os xingamentos, atitudes ruins de fazer com o outro, eu falei, não, essas salas estão precisando de um pouquinho de empatia. E aí eu comecei explicando para eles o que era empatia. E aí eu fiz uma pesquisa para conseguir trabalhar a Lei 10.000 em cima da empatia. Aí eu vi a filosofia africana Ubuntu. E também tem umas músicas do Emicida que ele fala muito sobre o Ubuntu. E aí eu trazia as músicas, e era uma coisa muito superficial, porque eu não tinha uma sala, então não era sempre que eu tinha um contato com aquela mesma série. E como você fazia para aplicar isso? Porque como você não tinha uma sala fixa, você tinha que falar sobre matemática, sobre história, e aonde você conseguia encaixar isso no meio dessas atividades que você lecionava, na verdade? Por exemplo, aonde a matemática casava junto com essa educação antirracista, como você conseguia fazer que isso fosse adaptado para aquela aula que você estava lecionando? Na questão da matemática, eu posso até falar por Sim. ser também da área de matemática, nós temos os jogos africanos. Nós temos o Mancala, que é um jogo africano que utiliza muito matemática, tem o Xíssima, eu sempre troco um pouco o nome, e o Dara. São jogos parecidos com Dama, mas que utiliza a matemática, eles são africanos. Então nós fazemos sempre, explicamos a origem do jogo, a localização na África, principalmente até entra a parte de geografia, porque eles acham que a África é um país. Então nós explicamos que a África é um continente com vários países, explicamos sobre aquele determinado país, a língua, a cultura, a alimentação, e casa também com a matemática, que nós podemos colocar os jogos, principalmente jogos matemáticos. Na parte de história, a professora Joyce também, que é formada em história, ela trabalha essa parte. É aí onde entra a parceria de vocês? Exatamente. Aonde você sente esse espaço, é onde a Paula entra com a sala de leitura. Sim. E com a especialidade dela, que é a matemática, né? Sim. Ótimo. Nós estamos falando sobre o Ubuntu, que é o primeiro projeto que vocês desenvolveram, e nós começamos a falar sobre a Lei 10.639 de 2003. Eu acredito que ela vai aparecer nos outros, projetos. Ela é como se fosse uma base mesmo, né, gente? Vamos dar uma pinceladinha em cima dela, vamos falar sobre ela. Eu queria que você me contasse o que é essa lei e por que ela te chamou tanta atenção. Ela é uma lei que ela obriga o ensino da cultura africana dentro das escolas,
E ela me chama muita atenção porque ela, quando ela vem sendo explicadinha, ela diz que tem que ser desde a educação infantil. Então, como que a gente consegue colocar a cultura africana nas escolas, desde a educação infantil? Através da valorização da autoestima, histórias de personagens negros, não apenas contando a história de uma criança negra, contando uma história de racismo ou contando uma história de preconceito, mas colocando uma família negra. A gente tem um livro Tanto, que tem uma criança que é uma família negra, e aí a criança está esperando o papai para cantar parabéns. Essa representatividade da família negra, sabe? Para mostrar que existe essa pluralidade das famílias. E para até distanciar essa diferença que existe entre as cores, né? Exatamente. Porque a gente vê muito que esse afastamento entre famílias e essa discriminação também de cores, né? Quantas vezes e quantos relatos a gente vê de crianças brancas com crianças negras? Eu tô dando uma pincelada por cima, que é o que a gente mais escuta, é o que a gente mais vê, é o que está mais próximo com a gente. E acredito que para nascer esses projetos, vocês se depararam com muitas coisas também lá na escola, né? Além de tudo, eu costumo trazer vivências minhas em cada projetinho. Alguma coisa que eu passei e aí eu não quero que o outro passe, que minhas crianças não passem por isso. Vocês se depararam com muitas coisas também lá na escola, né? Além de tudo, eu costumo trazer vivências minhas em cada projetinho. Alguma coisa que eu passei e aí eu não quero que o outro passe, que minhas crianças não passem por isso. E eu costumo, durante as aulas, relatar muitas coisas que eu sofri, para eles verem que infelizmente acontece, mas através da educação antirracista a gente consegue mudar tanto a postura de não fazer mais o errado, quanto a postura de quando você recebeu um erro, entendeu? É ótimo que você falou isso, Joyce, porque eu vou entrar nos outros assuntos, né, nos outros projetos. O próximo é os Sonhos Negros, mas eu também queria que você contasse um pouquinho da sua vida, que eu acho que como você usa isso como base, seria muito bom que você relatasse, e nós vamos conversando sobre isso. Não sai daí, eu vou fazer um intervalo rapidinho, você é o nosso convidado. Pode papo, claro. Pode papo, claro. Pode trocar aquela ideia, né? Bom, nós estamos de volta com o seu Pod 1. Bom, estou recebendo também a Joyce e a Paula, elas são professoras e hoje nós estamos falando sobre educação antirracista. Nesse dia tão especial que é o Dia da Consciência Negra, nada melhor do que falar sobre esse dia dentro da educação, que é onde começa a base, a formação, né, das nossas crianças, que depois se tornam futuros adolescentes e se tornam adultos. Acho que se a educação não for a base, como deve ser, nós vamos ter muitos adultos extraordinários aí pro resto do tempo, né? Pra nossa convivência. Bom, como nós estamos falando sobre o Dia da Consciência Negra, a Joyce e a Paula desenvolveram vários projetos dentro da escola, que é a EMF Padre Chico Falcone, aqui em São Paulo. Eu vou começar a contar como que surgiu a ideia desse projeto. Esse projeto foi o ano passado, eu estava com o 5º ano, a gente já consegue falar de uma linguagem de uma forma diferente, que eles já estão com 11 para 12 anos, então a gente já consegue falar de uma linguagem um pouco mais forte do que com os pequenininhos. E eu estava limpando a minha casa, ouvindo o YouTube, e começou a tocar uma música que fala: somos descendentes de escravos? Não, somos descendentes de reis e rainhas. E essa frase me impactou muito, aí eu parei para prestar atenção na letra da música. E quando eu vi a letra da música, eu falei: não, eu tenho que fazer um projeto com base nisso. Eu tenho que mostrar para as minhas crianças. Exatamente. Eu tenho que mostrar para as minhas crianças que a verdadeira história, né? Porque o que eu aprendi é diferente do que eu ensino hoje. Exatamente. Né? Eu aprendi uma história muito triste da África, de muita fome, de muita guerra, de muita tristeza. E de muita dor, né? Exatamente. E aí eu falei: não, preciso passar a verdadeira história. Tem tudo isso, mas também tem um lado rico da África, né? Tem um lado de uma cultura muito rica que acabou entrando no nosso país também, colaborando com a criação do nosso país também. E aí eu joguei a letra para as crianças lerem primeiro. E ali já começou um burburinho. Não, peraí. Eles também mexiam um pouquinho. Você fez pra provocá-los, né? Exatamente, fiz aquela provocação. E aí, era pra ser uma aula, na verdade, os Sonhos Negros.
E por conta da curiosidade deles, com toda essa história, acabou virando uma ação didática. E eu explicava para eles que na África teve assim, os negros foram escravizados, né? Eles foram sequestrados, mas antes a gente tinha uma história, né? A gente tinha, eu digo a gente porque eu me coloco como uma mulher negra, né? E a gente tinha uma história anterior, a gente tinha o nosso trabalho, nossa família, os reinos, existiam reis, rainhas, poder, riqueza. Não era só, eles estão lá passando São fome, escravizados e vou ponto. pegar, vamos ali no Brasil, tô fazendo nada, vamos ali trabalhar no Brasil. Você sabe que aqui na introdução desse projeto específico, somos negros, somos descendentes de escravos? Não, somos descendentes de reis e rainhas. Desenvolvido com o propósito de contar a verdadeira história dos escravizados, fortalecendo a identidade cultural. Entre outros objetivos estão valorizar a importância da representatividade e a autoestima da criança negra, compreender a importância do conhecimento para tornarmos uma sociedade antirracista. Quando nós estamos falando sobre criança, depois eu até queria que a Paulinha também falasse se já aconteceu ou se ela tem algum relato de alguma criança que levou para ela, né, algum ato racista, alguma coisa que aconteceu. Mas nós estávamos falando também da sua infância, que você leva muita coisa da sua infância para dentro desses projetos, para dentro da sala de aula. Eu queria que você contasse se tem alguma coisa que te marcou muito ou que te incomodou e que te fez tomar essa atitude de tomar essa frente sobre esse projeto que é antirracista, sobre a comunidade negra em geral, na verdade. O que marcou muito é a questão da amizade, das pessoas me selecionarem como amiga por conta da cor da minha pele. Hoje a gente brinca de amarelinha, amanhã a gente não vai brincar com ela porque ela é... Olha a cor dela, eu já ouvi isso, enquanto criança. Olha, mas a cor dela é diferente da minha, não posso brincar com ela. Eu não posso brincar com ela. Eu já ouvi, minha mãe não deixa eu brincar com ela porque ela não tem a mesma cor que eu. Você sabe que a gente escuta muitos relatos, né? E ainda mais agora nesse país que nós estamos vivendo, que aqui todo mundo acha que pode falar tudo, sem filtrar, pode. Então isso é uma coisa pra gente colocar a mão na consciência. Eu quando me pergunto, eu não me lembro de ter passado uma situação assim, diretamente assim, sabe? Não vai andar pro negro. Não, porque eu acho que esse meu jeito, ele acabou disfarçando as coisas. Então se eu passei, eu não senti. Mas eu lembro de algumas situações, tipo, mais de colocação mesmo. Logo depois de normalizar, mas eu entrar e consegui entrar no meio. Mas o começo era meio difícil, porque eu olhava um meio diferente. Eu sabia que era por causa da minha cor. Mas eu nunca deixei que a minha cor fosse ofendida e nem ficasse magoado com isso. Quer dizer, o meu trabalho, o meu jeito foi passando. Talvez as pessoas nem aceitassem, mas elas começaram a respeitar a partir de um posicionamento meu, de eu achar que, porque eu também não posso estar em alguns lugares, ou fazer algumas coisas que outras pessoas fazem, as pessoas brancas, já que nós estamos falando dessa questão mais cultural. Então eu não senti dessa forma, mas de outras, e é muito fácil a gente perceber essas coisas, né? Pelo olhar, pelo lugar onde você está, acontece muito, né? Até na questão da profissão mesmo, eu lembro de uma conversa com a minha avó, e ela falava assim, o que você quer ser quando crescer? Eu falei assim, eu quero ser advogada, mas não sei, eu quero ser dentista, mas não sei, eu só não posso ser professora. Aí eu falei, por que você não pode ser professora? A sua tia é professora. Aí eu falava assim, a minha tia é minha tia, porque eu era pequenininha, minha tia é minha tia. E por que você não pode ser professora? Porque não tem professora preta, eu falava pra ela. Porque eu estudei no SESI e no SESI eu não tinha uma referência de professoras negras. E aí, pra mim, por ser pequenininha, eu não podia ser professora, porque eu não tinha cor pra ser professora. E aí, enfim, a gente vai crescendo, a gente vai mudando, né? Mas você vê como a cabeça da gente já vem... É como se ela viesse pronta e já preparada pro não, pro você não pode. Por que não pode? Qual que é o problema em ser, na verdade, né? Porque isso não tá ligado à nossa cor, tá ligado muito mais ao nosso caráter, ao profissional excelente que você é. Eu fico muito triste quando as pessoas julgam as outras pela cor, porque não tem nada a ver com uma coisa com a outra, né? É muito difícil, parece, colocar na cabeça da sociedade, que as pessoas entendam que isso não tem nada a ver, né? É muito complicado. Paula,
você lecionando há tanto tempo, né, com essa paciência de jogos, a Paula sempre foi, apesar de ela falar que ela é ansiosa, ela sempre foi muito calma. Eu queria que você contasse também algumas experiências que você viu dentro de sala de aula, próxima aos alunos, se isso já aconteceu, se você precisou intervir em algum momento, ou da ajuda da Joyce, que por uma situação, que tem horas que você é pego de calça curta, né? Tipo, você não tá esperando aquilo. Teve alguma coisa que você possa relatar pra gente? Tanto que a nossa parceria dá tão certo, porque eu não tenho esse lugar de fala. Sim. Né? Mas eu sei que a Joyce tem, e quando eu preciso eu recorro a ela. Me ajuda como eu posso alcançar essa criança. E já aconteceu na sala de leitura, muitas vezes, durante leituras de contos de fadas, que é o principal, assim, é o básico da educação infantil, e meninas não se enxergam como princesas. Porque meninas negras não se enxergam como princesas. Porque as princesas vieram de onde? Da Europa. Então elas são loiras, cabelos lisos, Rapunzel. Ela Olho sempre claro. é desenhada. Olho claro, pele clara, o cabelo loiro, comprido. Nunca é desenhado com cabelo preto, ou cachos, ou com tranças. Mesmo quando eu faço a leitura, em algumas atividades eu peço para eles desenharem, para conseguir enxergar qual a percepção deles com a história. E eu percebo muitas vezes que eles não desenham pretos, eles não utilizam lápis de cor preto, marrom, o próprio bege, eles pedem cor de pele, aí eu tenho que parar e fazer todo um trabalho com colorismo. Você sabe que uma vez uma amiga nossa, relatando do filho dela, negra, o filho negro, e falando, mãe, eu quero a cor de pele. Ela falou, mas qual que é a cor de pele? Da pele de quem? Da pele de quem? Então, é porque na nossa época de escola era isso, a cor de pele era a cor rosinha. Que eu já falo rosa claro pra ele. E olha pra você ver como nós estávamos tão longe das coisas. Cor de pele. Eu sendo negro, sendo negro, e nós pintávamos alguma coisa como a cor de pele. Então, o nosso ensinamento já vem errado, a nossa base vem errada. Então, o mudar depende muito daquilo onde você está começando agora, né? Porque se você prepara uma criança agora, mais pra frente ela não vai ter essa consciência que nós estamos tendo agora. Apesar de a gente se desculpar, falar, nós éramos só criança. Mas que nós aprendemos assim, mas se a gente for por inconsciência hoje, abrir esse leque, olha pra você ver o quanto nós estamos errados nessa questão da cor, nessa questão do tom de pele. Isso não define o tom de pele, né? Porque cada pessoa tem um tom de pele específico, né? Tanto que eu explico pra eles que até dentro da nossa pele nós temos vários tons. Ninguém tem uma cor uniforme. E aí eu tô trabalhando com eles, tem um documentário, uma curta-metragem muito bonito que fala, Dudu e o Lápis Cor de Pele. Nós sempre indicamos para assistir, as crianças assistem desde o primeiro ano. E ele fala muito sobre isso, é uma criança que a professora diz pra ele fala, que cor que eu pinto? E ela fala, usa cor de pele. E ele fica com aquele lápis e passando assim, e ele sai na rua procurando. Mas quem tem essa pele? E é muito bonito, as crianças desde o primeiro ano, eles ficam encantados, eles entendem. Tanto que hoje, se eu for trabalhar com o primeiro ano, que é 6, 7 anos, eles já falam, não é cor de pele, é rosa claro, já ouço deles. E voltando nas histórias, aqui até nós trouxemos alguns livros. Nós estamos cheios de livros aqui. Eu queria que você só repetisse, para o pessoal que está em casa, tem filho pequeno, e tá nessa pegada de ensinar, como que é o nome do filme? O curta? O curta. Dudu e o Lápis Cor de Pele. Dudu e o Lápis Cor de Pele. Bom, então vocês já sabem, Dudu e o Lápis Cor de Pele tá no YouTube, é só colocar, passar pro seu filho, é muito importante. E a Paula tem umas dicas, nós estávamos falando sobre livros, né? E nós estamos cheios de livros aqui, nós estamos aqui na casa da Joyce, em São Paulo, nós estamos gravando esse programa aqui, nesse lar super aconchegante, tá acolhendo os nossos equipamentos, para conversar sobre esse assunto que é super importante. Vamos lá, Paulinha. Tem essa coleção que nós somos apaixonadas, que é referente aos contos de fadas mesmo. Então nós temos a Chapeuzinho, eu esqueci agora. Chapeuzinho Vermelho e o Boto Cor-de-Rosa. Deixa eu pôr aqui. Chapeuzinho Vermelho e o Boto Cor-de-Rosa. Eles são completamente apaixonados por essa história. Além de ser uma história que traz a nossa cultura brasileira, né, o nosso folclore, também traz uma menina negra como personagem principal. Aqui nós temos o Pequeno Polegar. São todas as histórias com personagens negros, gente. Não é demais isso?
como aproximar a sua criança, como aproximar seu filho das histórias e fazer que ele faça parte das histórias aqui, ó. A questão da representatividade. Representatividade, com importante. certeza. Rapunzel e o Kibumbo. Essa história é Rapunzel e o maravilhosa. Kizumbo. Kibumbo. Kibumbo, perdão. Aqui. Eles adoram. E essa aqui é a Afra e os 3 lobos guarás. Tá aqui. Bom, nós vamos colocar foto desses livros para vocês também procurarem. Sim. E também para passar para as crianças, né? São histórias que já foram contadas, histórias que a gente já conhece. Sim. Só que agora com personagens negros com uma outra linguagem, é isso? Exatamente. Voltados para a cultura brasileira. Esses livros são livros que vocês usam dentro da sala de Dentro aula. da sala de aula e na sala de leitura. A Prefeitura de São Paulo envia diretamente para a sala de leitura fazer o trabalho com as turmas. E quando esses livros são inseridos para as crianças, qual que é o impacto que é causado nisso? Primeiro eles ficam assustados. Sempre aquele susto, porque como assim um conto de fadas com uma criança negra? Principalmente as crianças negras, né? Eu posso ser a princesa, eu sou o personagem principal. E conforme você vai contando, eles vão se vendo naquela história. E sempre ao final, pedindo uma ilustração ou pedindo um reconto, eles conseguem recontar e fazer um desenho com os personagens negros. Então, já muda a parte do colorismo. Eles já utilizam outros tons de pele na hora de fazer a ilustração. Bom, os livros nós vamos colocar as fotos, enquanto nós estamos falando aí, os livros estão passando. E você também pode adquirir, procurar na sua cidade. E também tem o livro, o filme, o curta. Dudu e o lápis cor de pele. Dudu e o lápis cor de pele. Fazer um intervalo rapidinho só para tomar uma água, daqui a pouco nós vamos de volta aqui no Pod 1. Você está acompanhando o Pod 1, o podcast com maior diversão para o seu fim de tarde. Bom, nós já estamos de volta aqui, direto de São Paulo, da casa da Joyce, com a minha amiguinha Paula, de muito tempo. Aproveitei para ver a Paula depois de quanto? 10 anos. 10 anos que eu não vi a Paula, né? Nós somos amigos há uns 25, 26, sabe lá. Nós voltamos aqui para falar sobre, hoje, um programa especial sobre o Dia da Consciência Negra, né? Esse novembro super importante, desse assunto super importante, que a gente gosta de dividir com vocês aí de casa e com vocês que estão assistindo aí o nosso programa. Falando sobre os projetos que são aplicados para você que está sintonizando agora aqui pelo portal EC1, dentro do Pod 1, nós estamos falando sobre educação antirracista. A Joyce e a Paula são professoras, lecionam no primeiro Do primeiro ao quinto ano. do primeiro ao quinto ano e desenvolvem projetos sobre educação antirracista. Nós estamos falando do Ubuntu, falando dos sonhos negros e agora nós vamos entrar num outro assunto que a Paula falou, foca na Joyce que ela sabe que ela tá mais por dentro desse assunto. Apesar das duas trabalharem juntas, então sempre uma complementa a outra. O Niara é por uma educação antirracista, com a ideia de trabalhar tirinhas em quadrinhos de personagens negros que trazem algumas vivências preconceituosas e questionadoras. Entre os objetivos apresentados durante a ação estão trazer discussões sobre amizade, empatia, respeito, autoestima da criança negra e a valorização da representatividade. Exatamente. Vamos falar sobre o Niara então? Vamos. Vamos lá. Para fazer o Niara, foi no começo desse ano, primeiro semestre, e o tema da exposição da família era contra a violência. E eu não podia fugir da Lei 10.000, que é aquilo que eu defendo desde sempre. E me inspirei no livro Taió em Quadrinhos, que é de uma autora chamada Kil-san de Oliveira. Ela faz livros infantis e algumas apresentações disso também, para as crianças, né? E aí, dentro desse livro, tem várias tirinhas com várias situações. Tem a tirinha da menina que se sente bailarina, tem a tirinha do preconceito, tem a tirinha que fala sobre religião, os ancestrais, e tudo com personalidades negras. E aí eu achei bem gostoso de ser trabalhado, porque eu tô com o terceiro aninho, eles têm em torno de 8 a 9 anos. É uma linguagem muito tranquila, muito fácil. E aí eu conseguia trazer deles uma devolutiva muito melhor. Por falar um pouquinho de uma linguagem mais tranquila, mais fácil de entendimento, eles conseguiam me trazer uma devolutiva. Quando você fala de uma linguagem mais fácil de entendimento, qual que é a linguagem que você usa, que você pode dar um exemplo pessoal que está em casa? Essa é uma linguagem de fácil entendimento. Essa linguagem que você usa com eles,
Como que você usa? A própria tirinhas em quadrinhos? Isso, a própria autora, por ela ser uma escritora de educação infantil, de educação infantil, né? Literatura. Isso, literatura infantil. Isso. Ela usa uma linguagem mais fácil do que se eu pegasse uma de Jamila Ribeiro, por exemplo. Porque a Jamila Ribeiro eu consigo trabalhar com o 5º ano. Ela tem uma linguagem mais, vamos dizer, adulta. Mais adulta, seria um infanto juvenil. Você não precisa transportar a linguagem. Isso. E também o próprio autor já faz isso pra mim, no caso, né? Isso, Você são só as aplica. vivências mesmo. Isso. Vivências que as crianças do racismo, mas na primeira infância. Então, ela traz nas tirinhas questões racistas que aconteceram com as crianças. E para trabalhar com os maiores seriam outras questões, que já entra a adolescência, a fase adulta. O mais engraçado, assim, o mais legal é que você usa as próprias tirinhas em quadrinhos. Você está resgatando várias coisas. Uma infância que é um pouco distante da infância de agora, que são os quadrinhos, né? Que é da nossa época. E que a gente não vê mais falar, né? Se vê muito pouco. São poucas as pessoas que usam recursos, por exemplo, dos quadrinhos para falar com as crianças, para usar isso como método de ensino, né? E você coloca aqui uma coisa muito importante, que são as vivências preconceituosas ou questionadoras. Você faz esse questionamento com a própria criança também, né? Sim, e o Niara, eu queria trazer a família pra mim. Era primeiro contato com aquela família daquela sala, com as famílias da sala. E o que eu fiz? Eu imprimi as tirinhas menorzinhas e mandava pra família. E pedia pra criança ler pra família. Então eu já treinava a questão da alfabetização, né, da leitura, em voz alta. E pedia pra mãe ou pro pai, ou quem lesse com a criança, escrever o que achasse pra mim, porque eu ia usar aquilo. Então eu tive uma devolutiva muito grande da família, das crianças. Pessoas dizendo que já tinham vivenciado aquilo de uma forma triste, outras pessoas dizendo que educa o filho para não fazer com o outro, né? E que eu tive uma resposta dizendo que o meu trabalho era de extrema importância, porque ela tinha uma família, ela era de uma família negra e ela não conseguiu ter esse contato com esse tipo de educação na idade dela, e para a filha dela ela achava que era muito importante. Eu tive relatos, eu gravei os alunos, né, dando depoimentos, eu gravei algumas aulas e gravei os depoimentos dos alunos. E teve um aluno que me tocou muito, que comecei a chorar horrores na hora. E ele falava assim pra mim: eu já vivi preconceito. Eu já vivi isso. Aí ele fala o nome do personagem, o Kayode viveu. Aí eu falei assim: o quê? Aí ele conta pra mim que tava brincando na rua, voltou pra casa, falou assim: vou tomar banho, depois eu volto. Entrou em casa, tomou banho e saiu. No que ele saiu, o menino olhou pra ele e falou assim: você já tomou banho? Você tá sujo ainda. Automaticamente falando sobre a cor da pele. Nossa, aquilo acabou comigo. E aí você tem que ser forte, né? Porque tipo, é um gatilho da minha infância. E aí eu tenho que ser forte pra ajudar ele a enfrentar esse problema. E se acontecer de novo, ele agir de uma forma diferente. Porque ele ficou muito magoado, voltou pra casa, chorou, contou pra mãe, mas ainda estava muito magoado, porque se ele contou pra mim, tinha um sentimento triste. Sim. Ainda. Não tinha ido embora. Exatamente. Aí eu fui contando pra ele, fui ensinando pra todo mundo como lidar com esse tipo de situação, que não é agradável. E aí eu entro a educação antirracista, né? Se o outro viu, ajudar, defender também. Não é assim, não é certo isso que você está fazendo. Se coloca no lugar do outro, se fosse com você. Eu trabalho a empatia o tempo inteiro, o ano inteiro. E por que esse nome, Niara? Niara é um nome africano que significa aquela que tem grandes propósitos. E um dos meus maiores propósitos é que a educação antirracista seja assim, mundial, assim. Todo mundo tem acesso a essa educação. Eu não sei se eu estou sendo meio leigo ao assunto ou um pouco ignorante. Já está mais fácil ou nós temos um caminho bem árduo ainda para isso? Depende. Em relação às leis e ao material que vem da prefeitura para a sala de aula, está um pouco mais tranquilo. Vem bastante material, vem bastante livro com personalidades negras, vem para as crianças levarem embora, veio No Seu Pescoço da Chimamanda, tá vindo bastante material. Agora eu percebo que, vamos dizer, professores antigos, né, com muito tempo de rede, assim, com muito tempo de profissão, já não conseguem
desenvolver com tanta dedicação, assim, sabe? Seria só uma pincelada. Exatamente. Ainda tem uma resistência de Isso, conseguir essa incluir palavra. esse tema nas suas práticas. Porque se o professor tem uma prática já tradicional, que já é bem antiga, da nossa época, do Sim. nosso estudo, a prática tradicional. Era o que nós estávamos falando sobre as cores, né? Isso. Exatamente. Então, para ele incluir a educação antirracista, nós sentimos um afastamento, principalmente nesses meses de novembro e no mês de agosto também, que nós trabalhamos, principalmente aqui na Prefeitura de São Paulo, que é o Povos mês dos indígenas. povos indígenas. Que Também. Então, é- quando nós falamos dos povos indígenas e da literatura e da questão da cultura afro-brasileira, ou negro-brasileira, como em alguns lugares também é chamado, nós sentimos esse distanciamento de alguns professores. Que é um grande problema, né? É. Que poderia ser muito fácil, né? Na verdade, a gente não julga os professores que tinham os métodos mais Sim. tradicionais, porém eu acho que essa adequação e esse aprofundamento sobre o assunto, sobre o tema, é muito importante. Principalmente pelos momentos que nós estamos vivendo, né? E tem também os profissionais que falam assim, pra falar de Novembro Negro, eu vou deixar pra falar em novembro. E não é assim, né? Porque o racismo não acontece só em novembro. Né? Eu vou falar, vou contar uma história que tem personalidades negras, mas eu vou contar só em novembro, porque em novembro a gente fala de Novembro Negro, essa questão da data comemorativa. Querendo que não tem aproveitar o nada de gancho, se na comemorar. verdade. Exatamente. Né? E eu e acredito que tenha muitos professores também, como a Paulinha, a gente vem desenvolvendo um trabalho desde o começo do ano em relação a isso. Em cima disso. Sempre incluindo livros, até voltando ao que a Joyce falou na questão de trazer livros que não que falem só sobre situações de racismo. Aqui nós temos um da Kyo-san, com qual penteado eu vou. Está falando sobre cabelo, tem vários livros que falam O livro sobre tá passando aí na sua tela, tá? sobre cabelo, mas nós queremos livros que tenham uma situação comum, que teriam pessoas brancas, então que tenham pessoas negras também, como ela disse, de uma família que está... Eles estão Esperando o papai pra cantar parabéns. Mas, e que é automaticamente o que a gente vive, né? É o dia a dia. Sejam histórias comuns, que não precisa ter só pessoas brancas, loiras, de olhos claros, de pele clara. Que tenham pessoas negras com seus cabelos com tranças ou raspados. Até quando tem um livro da... Qual é o livro que ela tá... Calma. É o Hair Love? Amor de Cabelo. Amor de cabelo. O Amor de Cabelo é um livro lindo, né, que fala sobre que o pai ele tá cuidando, né, do cabelo da menina, e aí ele faz vários penteados e não consegue fazer o penteado que a mãe faz. Por quê? Porque a mãe está doente, a mãe está no hospital, eles vão visitá-la. Então aí entram outras questões e as crianças, eles são apaixonados. A turma da Joyce de 2019 está no 8º. Isso. Até hoje eles lembram desse livro. É um livro curto, tem também no YouTube a história, é Hair Love, né, Amor de Cabelo, tem essa história. E eles lembram, 3, 4 anos depois, mesmo após a pandemia, eles sempre voltam e falam, professora, aquele livro do cabelo. Por isso que eu falo assim, que é bom a gente reforçar e sempre falar essa grande importância do embasamento da criança, da educação antirracismo, mas do embasamento da criança no início, no começo, para que quando elas cheguem no 8º ano, no primeiro, na faculdade ou na rua no trabalho, elas não sejam um ser humano idiota, preconceituoso, né, que elas saibam dividir. Tem muita... Bom, nós somos um exemplo vivo disso. A Paula é branca, eu sou negro, nós sempre tivemos essa amizade, nunca teve isso em questão. Mas a nossa história é uma exceção no meio de tantas coisas, tantas outras que a gente escuta, né? Tanto que nós temos que incluir, até no projeto da Niara, a cultura de paz e não violência, porque a questão do aluno, que ele sofreu essa prática racista de outro colega, e como que ele lidou com isso? Porque a maioria das crianças vão pra cima. Um problema que nós tínhamos muito é que eles brigavam. Então a defesa deles era na base da violência, era chute, era soco, era derrubar no chão. Por quê? Porque ele me chamou de preto. Porque ele falou da minha cor, ele falou do meu cabelo. Então nós trazemos a cultura de paz, para a criança saber se defender da melhor maneira possível e mostrar a identidade dela. E nada melhor do que a defesa, nada melhor para a defesa do que a educação, né? O conhecimento. O conhecimento é a base de tudo. Bom, tá gostando do nosso papo? Tá super legal, né? Então aproveita para tomar um copo d'água que a gente volta já já. Sai daí.
E conosco, no bate-papo, Pode Um, sua tarde mais animada. Loja Estilo Preta, moda plus size, preço acessível que cabe no seu bolso. Estilo Preta tem do G1 ao G4, do G ao Extra G, todos os tipos de acessórios, bolsas, maquiagens e muito mais. Toda sexta-feira, novidades na loja. Avenida José Alves Mira, número 350, fone 981448426. Pode Um, aqui sua diversão é garantida e o papo é do bom. Vem com a gente. Nós estamos de volta aqui no seu Pode Um, conversando e conhecendo muito mais sobre a Joyce e a Paulinha, né? Elas que são professoras do ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 1, e tem projetos super importantes que falam sobre a educação antirracista, como nós falamos nos outros blocos. Bom, agora nós temos aqui o projeto Sankofa, a África que te habita. Vou ler a introdução e vocês vão me explicando, tá? Com o intuito de trazer reflexões acerca de processos de construção da identidade da criança negra, ressignifica o cabelo crespo com proposta de atividades que valorizam e promovem a desconstrução de estereótipos em torno desse tipo de cabelo. Entre os objetivos está a valorização da história de luta e resistência de pessoas negras e da cultura traseira da África. Bom, quando criança a gente escuta muito sobre essa questão do preconceito do cabelo cacheado, ou seu cabelo é duro, porque seu cabelo é isso, seu cabelo é aquilo. Esse projeto entra nesse embasamento? Sim. Voltando até o que eu disse anteriormente do livro Amor de Cabelo, Hair Love, né? Amor de Cabelo. O professor de inglês da nossa escola se interessou pelo livro, porque ele é um livro da língua inglesa, e depois ele foi traduzido para o Brasil, e ele está trabalhando com a turma da professora Joyce. Então já trata sobre essa questão do cabelo. A própria professora já usa cabelos sempre muito coloridos, muitas tranças. Gosta, né? Gosta. Hoje ela tá loira. Mas já foi rosa, já foi. Já foi morena, de black, sem black. E isso incentiva as alunas, principalmente as meninas. Nós percebemos meninas vindo de tranças, principalmente da sala da professora Joyce. Tem muito na escola de vocês? Muito tem. E de outras salas nós temos até meninos também que utilizam. E a primeira coisa que eles falam, posso ir na sala da professora Joyce mostrar pra ela? A questão da representatividade. Precisa, né? Isso é representatividade. Eles não têm vergonha. E eles vêm com o cabelo trançados, coloridos, e eles querem mostrar. Então, estou igual a professora Joyce. Então, eles já se veem, eu posso ser uma professora, eu posso ser um professor. Porque eu estou vendo uma professora negra de tranças. Você está incentivando novos seres humanos a serem corajosos, né? Que o que falta muito nessa galera da juventude, nesse pessoal, é a coragem mesmo, né? De estar na frente, se posicionar. Nem todo mundo tem essa força que a gente tem, porque eu acho que é muito legal. Eu, na posição que eu estou hoje, apresentando aqui o programa para vocês, mas nada seria se não fossem os convidados, você como professora, mas nada seria uma resposta que os alunos trazem. Eu acho que esse conjunto, então, de pessoas corajosas, que se impõem, que se colocam, que mostram, que não tem medo de falar, ou medo de achar se é isso, se é aquilo. Eu acho que isso é muito importante. Você trazer isso para dentro, né, de você, conseguir expressar isso de uma forma melhor ainda, e ver isso nas atitudes dos alunos. É muito importante, como você falou, trazer a família, ou um relato da família, ou o próprio relato do aluno. Eu acho que isso é muito importante e a gente tem muito que aprender com isso, né? Na verdade, quando a gente acha que está ensinando, nós estamos aprendendo, Exatamente. Né? Porque cada um traz uma história diferente. E sempre nós utilizamos mesmo das vivências deles. É através do que eles nos trazem que nós vamos procurar e replanejar o trabalho na sala de aula. Dentro desse novo projeto que vocês têm, o Sankofa, por que esse nome? Primeiro, tem alguma explicativa, né? Primeiro, eu iniciei um curso durante
no começo deste ano, no meio do ano, e vi essa palavra, me interessei, e tem um documentário na Netflix que fala sobre Sankofa, a África que te habita. E tem uma frase que eu gosto muito, que é que nós precisamos conhecer o nosso passado para entender o presente e tentar modificar o futuro. Essa é a base até das aulas de história. Então, o Sankofa vem para isso. Tem um símbolo, a brinca, que é um pássaro virado de costas. Posso até colocar para vocês a imagem. É um pássaro virado de costas e segurando uma bola que representa um ovo, que tem aqui. E esse símbolo significa que o pássaro, ele está se voltando para o passado dele. Nós temos que conhecer o nosso passado, nossa ancestralidade, para entender por que nós passamos por isso e modificar o futuro. Porque esse trabalho da educação antirracista, nós não vamos ver a conclusão dele agora, é a longo prazo. Então nós estamos mudando as nossas crianças hoje para que elas se tornem adultos responsáveis, antirracistas e que possam mudar toda a base do nosso país. Porque o nosso país, ele ainda é embasado em muito preconceito e muito racismo. É por isso que nós não conseguimos, como eu posso dizer, ter tanto sucesso ainda. Nós vemos ainda muitas práticas racistas, nós vemos no nosso próprio governo, né, essa questão, e porque ele está muito embasado, está muito lá na base do nosso país. Então nós vamos trabalhar essas crianças para que elas possam mudar lá na frente. E o que mais me assusta é como isso fica enraizado, né? Como uma palavra errada você consegue colocar tudo a perder, né? Colocar tudo água abaixo. Na verdade, porque é uma construção que se ela não for forte e solidificada no meio do caminho, você se perde inteiro. Então eu acredito muito nessa questão de você olhar o passado para fazer um futuro brilhante e fazendo isso com as crianças. Nada melhor do que mudar agora para você não se tornar, por exemplo, um político babaca, né? Exatamente. Bom, e como continuidade também do projeto do Sankofa, tem um livro aqui, que as fotos vão estar passando aí para você, mas nós vamos falar sobre as fotos aqui também, que é sobre o pássaro que a Paula estava falando, e os alunos foram fotografados. Eles foram caracterizados com a cultura africana. Eu coloquei a pintura, que eles usam em eventos festivos, aniversários, casamentos, e coloquei o turbante, que é uma representação muito forte de luta e resistência, né? E além de beleza, as pessoas negras aqui no Brasil usam muito para mostrar essa luta, essa resistência. Sim. E aí eu fiz um ensaio fotográfico com os alunos, para que eles entendessem. Tá belíssimo, por sinal. Para eles entendessem também essa questão da história da luta, da resistência, e que não é porque tá de turbante que a pessoa é do mal, porque eles levam em consideração a religião, e aí já fala que é macumbeiro, e aí que vai fazer coisa ruim e tudo mais. Teve uma professora que foi na sala, ela com toda a propriedade de fala, por ser da religião de matriz africana, ela explicou para eles que macumba é um instrumento musical, que é uma religião de matriz africana que não faz mal a ninguém, e conseguiu desmistificou tudo isso, né? Tirou esses estereótipos. E as E crianças tem até ficaram muito adulto encantadas. que ainda... Muitos. Né? Nós ainda temos, assim, um pouco de resistência de alguns pais. Então, até no planejamento das aulas, nós precisamos pensar e repensar como aplicar. As fotos só foram retiradas com autorização dos pais. Todos os pais assinaram. Os alunos que os pais não explicar para os pais o porquê das fotos, o porquê do projeto. Coloquei lá a especificação que eu ia caracterizar os alunos com materiais africanos, de origem africana. Teve algum pai que não quis que os filhos participassem? Teve uma que ficou na dúvida, pensou por conta da religião mesmo. Mas no final acabou autorizando. Então, entendeu? Sem problema. Propósito, mas porque já é um trabalho desde o início do ano. Essa turma, esse terceiro ano, já tem um trabalho desde o início do ano. Então eles se sentiram à vontade para participar. E com o Uniara eu consegui trazer a família para mim. Então, quando você tem o apoio da família para trabalhar em sala de aula, fica muito mais tranquilo. Você com o Uniara lá em cima, você conseguiu amarrar ele no Sankofa para pudesse ter esse resultado. Isso mesmo. Eu acredito que se fosse o contrário, não teria tanta adesão. Porque a família tá distante, então vale aquilo que as crianças estão levando para casa, né?
o próprio ter esse contato direto com o professor é muito importante. Também é para construção familiar, né? Para que o que foi aprendido dentro da sala seja levado para dentro das casas, mas o que foi feito dentro das casas também seja levado para a escola. Exatamente. Né? E construção e essa construção entre família e professor é muito importante, tanto para a construção da própria criança, do próprio adolescente que está vindo ali, né? Essas fotos que nós estamos falando, vocês estão vendo, estão passando aí na nossa tela, tá? Você pode conferir as fotos que a professora Joyce fez, junto com o apoio também da professora Paula. Então vocês estão vendo, eles são os alunos do 3º ano, né? Isso. Que participaram dessas fotos, esse book fotográfico sobre as matrizes e as raízes africanas, né? Você está podendo ver aí essas crianças. Pode aqui sua diversão é garantida e o papo é do bom. Vem com a gente! Nós estamos de volta aqui com o Pode pelo portal RC1, recebendo a Joyce e a Paulinha. Você pode ver que nós temos um monte de livros aqui. Daqui a pouco nós vamos falar sobre eles. Mas antes nós vamos conversar sobre o projeto Nossas Raízes. Conhecendo as nossas raízes através da literatura. Exatamente. Paulinha, eu quero que você conte esse projeto pra gente. Conte quais são os mecanismos que você usa nesse projeto. Eu vou detalhar isso para o pessoal também ficar por dentro de tudo isso. O projeto Nossas Raízes, ele surgiu ano passado. Eu tenho parceria com a professora Lindy Nava. Ela não pôde estar aqui hoje presente por questões pessoais. E esse projeto, ele se deu para poder unir, né, fazer a junção de outras pequenas ações que nós já fazemos durante o ano. A Prefeitura de São Paulo, ela tem algumas datas que nós temos que trabalhar em sala, que seria o Junho Imigrante, e o Agosto Indígena e o Novembro Negro. O Junho Imigrante, nós trabalhamos desde a imigração dos japoneses, a questão da imigração de um país para o outro, a migração dentro do próprio país e também os refugiados, que neste ano nós recebemos uma caixa com muitos livros só com essa temática. Então nós trabalhamos isso. Nós trabalhamos também o Agosto Indígena, porque temos que retirar essa data do dia 19 de abril, esquecer essa data 19 de abril, isso não é dia do índio, nós temos que esquecer essa palavra índio, essa expressão não é mais utilizada, é muito arcaica, nós utilizamos agora povos indígenas, porque quando você fala índio, você está falando que ele é aquilo, pronto, acabou. E povos indígenas é amplo, porque cada povo, dentro dos povos indígenas, cada um tem a sua cultura. Então na sala de leitura eu trabalho essas temáticas, tem também um acervo somente de literatura indígena. E no Novembro Negro nós temos um acervo de literatura africana, afro-brasileira ou negro-brasileira, como também é chamada. Por isso que nós temos vários livros aqui. Esse projeto ele surgiu para unir todas essas pequenas ações e trabalhar durante o ano, para que nós não ficássemos focados apenas naquele mês. Até porque na nossa escola nós temos famílias imigrantes, nós temos alunos que vieram do Paraguai, da Venezuela, e que eles têm que se sentir acolhidos. Nós temos já tivemos alunos venezuelanos também, temos muitas crianças que têm ancestralidade, têm a sua descendência indígena, e africana praticamente todos, né? Nós temos que pensar que todos nós temos, em algum momento lá da árvore genealógica, uma parte da nossa família sempre tem. Temos alguém africano, descendente, e trazer tudo isso de uma forma leve. Então, nada melhor do que a literatura, uma leitura, uma roda de conversa, para trazer isso para eles. Por isso que nós sempre estamos apegados aos livros. Esse é o projeto Nossas Raízes, que faz esse embasamento, engloba tudo isso, e o que vocês usam como ferramenta é a literatura e é o livro. Aproveitando que nós estamos falando sobre dicas de livros, já falamos sobre os projetos que são implementados dentro da escola, estamos falando aqui dos Nossas Raízes, que é o conhecendo Nossas Raízes através da literatura. Nada melhor do que a literatura, claro, óbvio, que os livros. Então eu queria que você desse dicas para o pessoal que está em casa, além do pessoal, os adultos lerem esses livros, mas os pais também poderem ler para as crianças. Claro. Vamos lá. Nós começamos aqui com a Kilsan de Oliveira.
Ela tem vários livros, esse é Com Qual Penteado Eu Vou. Temos também aqui com a professora Joyce, O Mundo no Black Power de Taió. Ela tem a própria Taió. A Taió. Linda, com seus cabelos sempre muito enfeitados, tem sempre um mundo no É cabelo quase a dela. Emília do sítio, na versão negra. Exatamente. Ela gosta de deixar o black bem decorado. Decorada. Ela cria o mundo dela no cabelo. E nós temos também da mesma autora, que não está aqui, mas é O Mundo no Black Power de Akin. Não, é Black Power de Akin. É só Black Power, perdão. Black Power Black de Power de de Akin. Akin, que é dos meninos. É os meninos. Então, aqui o Sandy Oliveira tem vários livros com essa temática, nós trabalhamos muito na educação. E tem as tirinhas de Taió, que foi o que eu usei no Niara. Isso. Ah, Também é da mesma tá. autora. Também Essa é a da mesma inspiração. autora. Isso. Essa autora é sensacional. Ela é incrível. Temos também essa coleção Mostarda. Ela traz várias biografias de personalidades negras. Nós temos aqui Dandara Zumbi, temos a Carolina Maria de Jesus, que é maravilhosa. Ela trabalha desde a educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, porque temos o livro Quarto de Despejo, que é um livro que eu indico muito para trabalhar com fundamental 2. Conceição Evaristo, o Martin Luther King, maravilhoso. Laudelina de Campos Melo, o Barack Obama, que é a sensação da escola, eles adoram, e o Malcolm. Essa Todos coleção, esses livros, essa coleção é para criança do ensino fundamental 1. 2, dois, médio, porque são as biografias de uma forma colorida, de uma forma que eles, Deixa mais interessante. Isso, eles se veem nessa história. E já tem uma segunda coleção dessa editora, que nós não temos ainda. Ótimo. Maravilhoso. Bom, aqui na mão da Joyce a gente tem um monte. Aqui nós estamos falando para os adultos agora? É. Vamos falar para os adultos. Não, infanto juvenil também. Infanto juvenil. A gente tem aqui No Seu Pescoço de Chimamanda. São vários contos ela conta. É um livro que tem vários contos de personalidades negras, de vivências negras, de famílias negras. E temos aqui a Marvel, clássicos da Marvel, com os super-heróis negros. Segura um, Paulo, vamos colocar assim. Aí, Olha, aqui da Marvel, eu amo a Marvel, viu? Aqui nós temos o Pantera Negra, Isso, é o Homem-Aranha aqui. isso. Deu um problema esse do Homem-Aranha negro, né? Por que o Homem-Aranha não pode ser negro também, gente? Ai, meu Deus. E aqui nós temos... Okoye pelo povo. É uma das personalidades do Pantera Negra. Do Pantera Negra. Isso. Fora esses livros também que nós estamos falando aqui da Marvel, que é super importante, da Viola Davis, que tem agora o filme que também acabou de estrear, que é A Mulher Rei. A Mulher Rei. Então vale a pena. Eu amo esses da Marvel. Bom, por falta de opção de livro, não vai faltar. Não. Tem mais Tem aqui, mais ó. aqui. Agora é para os adultos. Para os adultos. Então, o pessoal aí tá procurando um livro legal para ler, para você ficar inteirado, para você ficar aí por dentro, né? Esse E aqui- se antenar também, né? Sim, esse aqui vem de encontro com uma ideia que a gente defende muito, muito mesmo. Que é não basta não ser racista, sejamos todos antirracistas. Ele vem com uma temática pra tirar aquela fala, eu não sou racista porque meu amigo é negro. Eu não sou racista porque eu namoro uma mulher negra. Não existe Não isso, né? existe Você isso. tem que ser se você não é exatamente. racista por você, né? É bem bacana. Isso é o mínimo E que você o É o Saber mínimo. Negro também vem contando histórias da relação do Brasil e da África também. Vamos agora, que só pode um. Agora só pode um. Bom, nós estamos de volta aqui com o Pod 1 para você aí de casa, esses programas que foi uma delícia fazer, porque o bom é quando você aprende junto com tudo isso. Eu tenho certeza que as meninas passaram ótimas dicas, ótimas experiências e que você aí em casa pode sentir. Bom, como você já sabe, o Só Pode 1, eu vou explicar para vocês. Esse quadro chama Só Pode 1. Imagina se você tivesse Deus na sua frente agora, ou qualquer coisa, qualquer ser que você acredite, qualquer ser maior, e vocês tivessem direito a um pedido. Vou dar um pedido para cada um. Eu queria que vocês falassem qual pedido que é esse. Nossa, É assim para não dar tempo de pensar mesmo. Nossa. Quer saber quem vai ser primeiro? a Paula. Um único pedido só. Pedido? Um único desejo, na verdade, né? Desejo de... É bom quando a gente pega o pessoal no Eita. susto assim, né? Foi bem no susto Que aí não mesmo. dá tempo de pensar.
Você aí de casa você já conhece, né? Lembrando que a nossa programação de novembro tá super especial. Acompanhe nosso programa em todas as redes sociais, no @pod1cast, tá? Twitter, Instagram, TikTok, no Facebook. Toda terça-feira nós estamos ao vivo, às 18h45, pelo portal RC1. Enrolei para deixar elas pensarem. Ai, meu Deus. Vai lá, quem fala primeiro? Eu acho que eu pediria, nesse momento, a igualdade de classes, né? Porque é uma ideia que eu defendo também, e eu acredito que se tivesse um pouquinho de igualdade de classes, a gente viveria um país melhor, assim. A Paulinha? Já vem de acordo com a palavra que eu pensei, que é equidade. Equidade, você dá oportunidade para todos, mas não a mesma oportunidade, porque uns precisam mais do que o outro. Isso já vem também junto com o nosso projeto, porque alguns precisam de um trabalho diferenciado, algumas crianças, jovens, adultos, e eu acredito muito nessa palavra equidade. Eu acho que nós precisamos muito disso e precisamos de apoio, tanto dos nossos colegas de trabalho, dos nossos amigos, do governo, que eu acho que é muito necessário. Eu acredito que seja isso. Até nisso, nossa parceria dá certo. É isso que eu gosto, sintonia. Bom, quando a gente pergunta para as pessoas sobre isso, a gente pede que todos os desejos sejam atendidos. Amém. Aproveitar esse link, queria deixar aqui para vocês esse recado, né, que foi dado belíssimamente pelas meninas, e aprender a olhar um pouquinho melhor pro ser humano, olhar para as pessoas que estão do seu lado, perceber, ter percepção do que uns precisam mais e outros precisam menos, mas que acima de tudo o respeito seja a base de qualquer coisa, da nossa amizade, do nosso trabalho, qualquer coisa, o respeito. Aceitar o meu jeito, aceitar o seu jeito, quem você é, o que você precisa, o que eu preciso, as diferenças. Então aproveite não só essa data do dia 20 de novembro, que nós comemoramos o Dia da Consciência Negra, mas aplique isso nos outros dias do ano. Eu acho que com isso nós teremos seres humanos melhores, teremos pessoas melhores, teremos uma vida melhor e viveremos em sociedade muito melhor do que nós já vivemos hoje, mas é que a gente consegue melhorar. Então, é a partir do seu olhar e do seu respeito ao próximo que você consegue tudo na sua vida, que a sua vida flua, que a minha seja boa, das pessoas que estão ao nosso redor sejam melhores ainda. Por quê? Porque o respeito, ele é o embasamento de tudo. Então, gente, eu queria agradecer muito obrigado. Nós começamos à tarde, já caiu até a noite aqui em São Paulo, nesse dia de gravação, mas queria agradecer, queria desejar muito sucesso a você. Amei ver a Paulinha, revê-la depois de 10 anos e saber que esse canal é um canal aberto que vocês podem usar quando precisar para divulgação. E foi muito importante vocês terem passado isso, porque quando a gente fala sobre racismo, a gente já fala com o pessoal adulto. E na verdade vocês estão começando pelo começo, que é a criança, que é a educação, que é a base. Então, que fique o recado para você. Quero agradecer demais vocês terem aberto, principalmente a Joyce ter aberto a sua casa para nós receber. A Paulinha pelo momento, por tudo. Obrigado. Conte com a gente. Viu? Quer deixar algum recado pro pessoal? Aproveita aqui agora. Eu quero agradecer a parceria da Paulinha, que em 2019 a gente nem se conhecia direito e ela saiu abraçando todas as minhas ideias, e eu acredito que a gente só chegou agora no Sankofa, assim, com a base que a gente tem, que é um trabalho desde 2019. E vai além de uma amizade, que é uma parceria muito forte, eu agradeço de verdade. Eu agradeço. Ela me ensina muito, eu aprendo muito com a Paulinha, tenho certeza que ela aprende muito comigo também. Com certeza. E espero que nossa parceria, mesmo se um dia a gente acabar mudando de escola, siga aí. A gente isso aqui chega com os projetos da Ana Maria Braga. Tem coisa que querem tomar café com a Ana Maria Braga. Bom, eu quero deixar o meu beijo pra vocês, dizer que semana que vem, que terça-feira que vem, às 18h45, nós estamos ao vivo no nosso encontro semanal. Você sabe, né? Eu tô sempre te esperando. Um beijo pra você, uma ótima semana. Tchau! Você acompanhou Pod 1, o podcast mais animado da região. Até a próxima. Valeu, Alex Santos!